Gente, hoje nós iremos então dar início à nossa roda de conversa que falará sobre o tema finanças. A nossa conversa hoje, ela vai se dar com a nossa convidada diretamente de Juiz de Fora. Muito obrigado, Eli Cascão, pela sua presença. Eli Cascão, pessoal, é personal organizer, consultora financeira e digital influencer. Faz um trabalho muito bacana nas redes sociais. Quem não segue ela, depois ela vai com certeza aí passar os seus contatos, certo? E aí vocês poderão passar a acompanhar esse trabalho bem bacana que ela desenvolve aí nas redes. Ela é graduada em administração, especialista em RH e finanças pela PUC de Goiás. Eli Cascão, seja bem-vinda. Como eu sempre falo para todos os nossos participantes, esteja em casa. A casa é virtual, mas é a casa que nós temos para esse momento de pandemia. Uma boa conversa a todos nós. Lembro sempre que os questionamentos podem ser colocados no chat e eu vou coletando aqui para, ao final, a gente poder fazer uma discussão. Bem-vinda. Obrigada, Helder. Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Obrigada pela participação. Muitos aí na telinha, né? Obrigada pela presença aí de todos. Muitas carinhas conhecidas, outras não. Boa noite a todos. Eu quero aproveitar para falar para você já pegar caneta e papel. Não sei se você já programou para isso, mas vai ter muita coisa para você anotar. Pegue aí um copinho d'água, um cafezinho, para você não perder, não ter que sair dessa apresentação, ok? Para mim é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto muito, né? Gerenciando as finanças e aumentando a renda, principalmente agora nesse tempo em que todos nós estamos preocupados aí com as finanças, né? Então, vamos lá. Está todo mundo vendo aí na tela, né? Eu estou com um universitário aqui me ajudando. Ok, então, nosso tema é esse, gerenciando as finanças e aumentando a renda. Anota aí, porque vai ter muita dica jóia, ok? Deixa eu só passar aqui. Ok. Antes de falar propriamente dito, assim, dessas dicas de coisas práticas, eu quero quero criar aqui um raciocínio e quero que a gente caminhe nele para desenvolvermos juntos esse raciocínio, né? O que acontece conosco? Nós não temos financeira, né? A nossa saúde financeira, que a gente chama assim, ela é muito debilitada, porque nós não crescemos aprendendo a respeito de educação financeira. Na verdade, nós não somos formados a parte financeira nas nossas escolas, não aprendemos isso, né? E assim, só quando a gente chega lá na faculdade, que dependendo da disciplina, a gente tem uma noção sobre isso, até lá já foi formados hábitos muito nocivos, né? Muito nocivos à nossa vida financeira, e a gente chega à vida adulta com muita dificuldade de lidar com isso. Então, eu coloquei essa imagem aí, porque o nosso cérebro é um órgão muito inteligente, ele se acostuma a lidar, né, se acostuma com hábitos financeiros que são prejudiciais à nossa vida. Então, eu quero aqui antes te dar alguns truques mentais, truques mesmo, para você enganar o seu cérebro, para você fazê-lo acreditar, né, e lidar de uma forma correta com o dinheiro. Então, eu coloquei aqui truques mentais para lidar com o dinheiro. Olha só, o primeiro truque que eu quero te falar é todo dinheiro, deixa eu chegar para cá para ver se você está vendo aí bem. Todo dinheiro grátis deve ser investido. Como assim, Eli, dinheiro grátis? Aquele dinheiro, qualquer valor que você não estava esperando. Por exemplo, uma restituição de imposto de renda, um bônus da sua empresa, o auxílio emergencial, por exemplo, do governo, que agora, né, muitos estão recebendo, um acerto de salário, alguns podem ter sido mandados embora e recebeu aquele acerto, talvez você não estava esperando para esse tempo. Então, qualquer valor que você não estava esperando, aqui embaixo nessa seta verde, escrito de preto, eu quis chamar a atenção para você, para quê? O que você deve fazer, a ação, né, para o seu cérebro acostumar com o jeito certo de lidar. O que você tem que fazer com esse dinheiro grátis? Você tem que investir.
Normalmente, o que que nós fazemos? Ah, eu não estava esperando, então eu vou gastar. Nós vemos essa cultura. Agora, então, nessa época de pandemia, com essa questão do auxílio emergencial, eu tenho ouvido muitas coisas ruins a respeito disso, porque a pessoa não estava esperando o auxílio, que bom que ela recebeu, mas aí muitos, assim, programando churrascos em família, churrasco mesmo dentro de casa, com aquele valor, num tempo como esse, que a gente não sabe, de muitas instabilidades, incertezas econômicas também, em que esse valor deveria ser pensado de uma forma, né, no mínimo, se não é algo que está precisando, né, que não era para ser esse o caso, mas deveria ser investido. Então, todo e qualquer dinheiro grátis que você recebeu mas deve ser investido. Treine seu cérebro para isso, ok? Segundo truque, use o dinheiro em vez de cartão de crédito. Nós não sabemos usar o cartão de crédito. Ah, Eri, você é contra o cartão de crédito? Não, eu sou contra uma mentalidade errada de se usar o cartão de crédito, né? Então, nós precisamos ensinar, eu coloquei aqui uma expressão, ensinar ao cérebro, aquela expressão pain of pain, né? Que é um termo em inglês para perda da compra, sentir dor da perda. Seja tanto no crédito quanto no débito. Como assim? Vocês já repararam que quando você está ali com uma nota de R$50 na carteira, você troca essa nota, de repente, cadê o dinheiro? Se você não é alguém que controla o dinheiro, você nem percebe o dinheiro indo embora. Mas quando você usa o cartão, seja de crédito ou de débito, você não sente essa dor, você não percebe o dinheiro saindo. Então, na verdade, os cartões, eles eram para ser usados como nossos gestores financeiros. É aquilo ali para você ter um controle, vem a fatura, vem de forma ordenada, cronológica, organizada, você tem como acessar, tem como controlar o que você está gastando, quanto que vai vir. Mas não é assim que nós, brasileiros, costumamente usamos, né? De repente chega a fatura, R$2.000, R$5.000. Você fala, como que eu gastei isso? Por quê? Porque eu não senti saindo. Só passei. Quem tem criança em casa, quem tem filhos, vai poder confirmar comigo. Eu tenho 3 aqui, às vezes a gente fala assim, eu não tenho dinheiro, o que que as crianças falam? Pai, mãe, passa no cartão. Porque isso é uma mentalidade que vai passando de pai para filho, justamente porque nós não temos uma educação financeira, né? Qual que é a solução para isso? O que que acontece então? Você acaba gastando mais do que se estivesse pagando em dinheiro. Qual que é a solução e o truque que eu te dou para você enganar o seu cérebro, para você passar a agir de uma forma correta financeiramente? Saque o dinheiro para pagar as contas. Então, você precisa ali daquele valor, saque aquele valor e você vai controlando aquele valor que vai saindo aos poucos ali da sua carteira. É uma maneira de controlar. Terceiro truque, defina um valor e dia para se pagar. Como assim, Eli? Pagar a você mesmo. Eu escuto muito essas expressões, eu sou consultora financeira também, atendo muitas pessoas, e elas sempre com a mesma queixa, a grande maioria, não consigo guardar dinheiro, não consigo investir, não sobra para isso. É isso que acontece. Sabe o que você tem que fazer? Um planejamento de se pagar em valores menores. O que acontece? Quando a gente pensa em guardar dinheiro, o nosso cérebro já nos informa assim, não, você não tem para isso, porque você pensa em quê? Eu preciso de 1.000, de guardar 2.000, de repente você tem ali um objetivo, um método, uma viagem, uma meta para se alcançar, né? Uma meta financeira, a compra de um bem, enfim. E nós pensamos nos valores maiores, no macro. E aquilo ali fica muito grande. Aí qual que é a ordem que o cérebro dá, a mensagem? Não, você não vai conseguir. Mas quando nós diluímos isso, é possível. Aí você vai, na verdade, enganá-lo, né? Você vai desfazer isso aí. Então, faça planejamento. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Toda sexta eu vou me pagar R$100. Então, eu coloquei um valor aqui irrisório para que você compreenda. Então, toda sexta-feira eu vou reservar R$100 da minha entrada, você vai colocar o seu valor, 200, 300, 500, não sei.
10, 20, qualquer valor para você retirar e se pagar. Esse é o seu salário. Você vai pegar aquele valor e você vai guardar. E é lógico que você vai investir. Então, faça isso por semana, porque talvez dentro do mês você pensar em 500, em 1.000, é uma coisa macro. E aí você vai receber aquela mensagem, não dá, ok? Mas os valores menores são sim possíveis, mas para isso tem que haver um planejamento. Você tem que definir o valor e o dia, ok? Então, vamos lá. A quarta dica. Reduza o estresse para reduzir os gastos. Já foi comprovado que quando nós estamos estressados, nós gastamos mais dinheiro. Como assim? Você já percebeu que quando você está nervoso, cada pessoa reage de uma forma, né? Mas principalmente agora nesse tempo, né? Eu tenho lidado com muitas pessoas muito estressadas, nervosas, envolvendo até doenças psíquicas mesmo, assim, com as incertezas, né? Toda mudança, incerteza, muitos foram demitidos, muitos tiveram redução de salários, enfim, a grande maioria em casa, confinados, as crianças, então, assim, situações de pressão extrema, isso mexe, né, com a parte psicológica e emocional das pessoas, então, a tendência é gastar mais dinheiro. Por isso que você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que as compras na internet aumentaram muito, né? Aí você vai falar, lógico, Eli, todo mundo em casa tem que se comprar pela internet, mas não é só por isso. É porque a maioria relaxa, né, de uma forma. Então, o que aumentou muito? Gasto extras com comida, aplicativos aí, tudo quanto é aplicativo, você pode pedir comida e receber ali na sua casa, de repente nem tá com fome, nem tá querendo, mas não tem nada para fazer, tá estressado, tá agoniado, aí tem pessoas que vão para esse lado, vão querer comer, para satisfazer, para relaxar, né? Outras, principalmente as mulheres, tem muito problema com isso, elas vão comprar pela internet, ela nem precisa daquele sapato, ela nem precisa daquela seu ali um alerta de promoção, ou uma amiga mandou, chegou pelo WhatsApp alguma coisa, ela tá ali comprando. Então, olha só, treino a setinha verde. Faça uma caminhada, leia um livro, assista uma série que você gosta, coisas que não vão te custar dinheiro. Você pode falar, mas que coisa boba. É uma coisa muito simples, sim, mas vai fazer diferença no seu orçamento. Eu tenho convivido com pessoas, famílias, que têm, assim, dobrado a despesa nesse tempo de pandemia, porque eles não param de pedir comida online, delivery, é um lanche aqui, é uma pizza dali, é um japonês a colar, sem necessidades, num tempo em que, na verdade, a orientação é para se economizar, ok? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Então, agora vamos para o gerenciamento das contas propriamente dita, ok? Esse eu quis passar aqui para vocês antes, para a gente pensar e saber entender realmente como que o nosso cérebro funciona, tá? A primeira dica que eu vou dar aqui a respeito do controle financeiro não é novidade para ninguém, é algo que todo mundo já sabe, mas é algo que eu tenho batido na tecla, assim, diariamente, nas minhas consultorias, nos meus atendimentos. Controle tudo que entra e o que sai. É uma coisa óbvia, é crédito e débito. É receita, que é tudo aquilo que entra, pois ali para você ver o maisinho, né? Tudo aquilo que soma, que tem um exemplo aqui, ó, os salários, tudo que entra. E as despesas, tem o menos, tudo aquilo que sai, ok? Isso tem que ser controlado. Mas é lógico, Eli, que todo mundo faz isso, é lógico, todo mundo sabe disso, é verdade, é lógico. Mas é lógico também, é um fato que nem todo mundo, aliás, uma grande maioria, não faz isso. Porque senão nós não tínhamos problema financeiro. O que acontece com a grande maioria? Esse lado aqui da despesa é bem maior do que o lado da receita. Então, se gasta mais do que se ganha.
e aí realmente essa conta, né, não precisa ser um matemático para saber fazê-la, não vai funcionar. Eu pus aqui uma pesquisa para vocês verem, que foi feita do dia 7 ao dia 13 de abril, agora com 800 pessoas em média, em todas as regiões do Brasil. Essa pesquisa, o que foi perguntado foi quanto tempo as pessoas, né, poderiam pagar, iam conseguir pagar as suas contas nos próximos meses, o fôlego financeiro, né, das famílias. Aqui, esse primeiro gráfico aqui, a gente vê algo bem semelhante, né? Então, 52% disseram não ou parte, que não pagariam todas as contas, né, ou parte delas, e 48% disseram que conseguiriam pagar. Veja bem esse outro lado aqui. Um valor bem também, a mesma porcentagem, 28%, conseguiriam, aqui ó, menos de um mês, manter as contas em dia, em menos de um mês, né? 28% também de 1 a 2 meses, 12%, que é essa faixa aqui, conseguiriam mais de 4 meses, 12% de 3 a 4 meses, né, que é esse período que nós vamos entrar, vamos fazer esse mês agora, né, 90 dias, e 20% não sabem. Por que esse 20% não sabem? Porque não tem controle financeiro, ok? Então, isso aqui é só uma pesquisa para nós vermos também uma realidade que também não há uma cultura, né, de se guardar dinheiro, de se ter uma reserva de emergência, de se pensar que esse tipo de situação pode acontecer. É lógico que ninguém fica aí pensando que vai acontecer desastres, pandemias, epidemias, nada disso. Mas quando se tem uma educação financeira, um controle financeiro, nós fazemos reservas, e o nome, por exemplo, de reserva de emergência é para isso, é para uma situação de emergência, como essa, ok? Então, qual que é o segredo, então, ele? Que dica que você pode me falar, assim, como que eu posso ter um planejamento financeiro correto? Olha só, o segredo é planejar. Essa palavra planejar, você que está anotando aí, escreve aí bem grande no seu caderno de anotações, na sua agenda, planejar. Se você não fez nada disso até agora, você não conseguiu, você não organiza as suas despesas, você vai fazer. Mas aí você vai agora, hoje é dia 1º de junho, nós estamos numa ótima data para você começar, depois dessa palestra, você pode ir com o seu caderno mesmo, a forma mais prática, pega um papel e escreva. Faça as projeções para os próximos meses. Como assim? Esse negócio de projeção é difícil? Não, não é. O seu cérebro está falando para você que é. Olha só, quanto que eu preciso para pagar as minhas contas? Quanto que eu gasto as minhas despesas em junho, julho e agosto? Faça essa projeção de pelo menos 3 meses, ok? Você sabe quanto que você paga para viver? Qual o valor das suas despesas mensais? Então, joga isso para junho, julho. Só um instante, pessoal. Tivemos um problema aqui na conexão da Eli. Só um minutinho que já retornamos.
Oi, oi. Ok, me ouvindo? Ok, retornou aí. Acho que caiu aqui, né? Isso. Beleza, vamos na sequência. Tá ok agora. Peraí, pessoal, desculpa, estamos voltando. Deixa eu projetar aqui. Ok. Eu só não sei até onde vocês viram aí. Acho que eu parei. Pode me falar aí, Helder, aonde que eu estava, quando que caiu? Tá, o planejamento, ok. Isso, obrigada, pessoal. Então, nós precisamos programar isso. Você, então, vamos supor, não, Eli, eu já tenho, eu sei quanto que é o meu custo mensal, né? Se você não sabe, é fácil você, nós vamos entrar nisso aqui daqui um pouquinho, eu tenho também uma planilha financeira fácil de mexer, quando a gente fala em planilha, às vezes o pessoal que não é dessa área, ou não está acostumado, fica em pânico, né? Mas não, são coisas fáceis, tá? Eu tenho, depois posso disponibilizar, não sei, para o Helder aqui, ou você entra nas redes sociais aí, você pode me pedir. Então, enfim, qual é o valor das minhas despesas mensais? Eu vou jogar lá para junho, julho, agosto. Né? Eu estava falando que hoje é dia 1º, é um ótimo tempo para a gente fazer isso. Você vai ter uma projeção certinha do mês todo de junho, faz isso também, repete para julho, repete para agosto. É receita, eu estou com uma coisa muito variável. Quando é variável, faça uma média, tá? Se você não... Tá incerteza para todo mundo. Tudo que não é certo aí, não é certinho, procure fazer médias, tá bom? Que aí você não cai no risco de errar e sair tanto assim do parâmetro. O que pode ser eliminado? Por que eu tenho que fazer esse planejamento e por que eu preciso de de ter essa visão, esse panorama, porque aí eu posso planejar. Se eu não tiver esse panorama, se eu não tiver essa visão, como que eu vou eliminar? Como é que eu vou saber aquela despesa que está maior, ou mesmo que não seja maior, mas que a soma daqueles gastos ali pequenos, que nós vamos ver aqui que os gastos pequenos são os maiores vilões, como que eu vou eliminar? O que pode ser diminuído, eu coloquei aqui. Tem coisa que deve ser eliminada do seu orçamento, mas tem coisa que vai precisar ser diminuída. Talvez você vai rever o plano do seu celular, talvez você vai rever o plano de internet, ok? Vai precisar negociar contas. Nós estamos num tempo aí que as pessoas estão negociando os aluguéis, negociando tantas coisas, né? É possível, está acontecendo, está todo mundo na mesma situação. Então, assim, isso está sendo possível, mas tem que ser planejado, porque olha só, de repente você vai fazer assim, vamos dar um exemplo do aluguel, que pode ser um valor significativo, você que paga aluguel no seu orçamento doméstico, né, mensal. Você vai lá para o dono do imóvel para negociar, para pedir um valor. Qual valor que você vai pedir, se você não tem esse panorama? Você quer metade? Você quer 30%, 50%? Você quer ficar sem pagar? Quando? Ele vai te perguntar, quando que você acha que é possível? Como que... Não tem como negociar sem nenhum dado. É lógico, Eli, mas eu não sei quando que vai voltar. Ok, mas quando você faz esse planejamento, você tem no mínimo uma noção, você sabe até onde você pode ir e você tem inclusive a argumentação para poder lidar com o negociador ali, tá? Outra pessoa, ok? Como aumentar, outro aspecto aqui, quando você planeja, que você consegue ver, como aumentar a minha renda, a minha receita. Nós vamos falar aqui de renda extra, né? Então, você pode chegar num ponto que você fala assim, não tem como, eu diminuí as minhas despesas, eu eliminei o máximo que eu consegui, mas essa receita aqui não dá, eu preciso de aumentar a receita, ok. Então, você chegou a essa conclusão organizando, planejando. Então, a gente vai partir para aumentar
Mas também a gente precisa saber a proporção desse aumento. O homem, a mulher, são os filhos, todo mundo, a família vai contribuir para isso, depende também do parâmetro aí da sua casa, da sua realidade. Tudo isso você vai aplicar dentro da sua realidade. Talvez você é sozinho, então depende a renda só de você. Mas você é casado, já tem filhos adultos, então são 3 pessoas, 4 pessoas da família que pode ajudar a aumentar essa renda, já é diferente. Tá bom? Então você vai aplicar dentro da sua realidade. Eu coloquei essa pergunta aqui, eu vou ficar esperando a pandemia passar, porque eu tenho visto pessoas, assim, esperando a pandemia passar. Elas foram mandadas embora, elas estão vivendo de um benefício ou outro, ou não, ou elas estão em choque, mas vai fazer 90 dias e elas ainda estão esperando. Olha só, não dá para fazer isso. E sim, nós estamos numa crise, não só financeira, mas política, de saúde, de tudo, mas nós precisamos agir. E a primeira coisa que você precisa fazer é isso, é sentar e colocar no papel e se organizar, porque fugir disso não vai resolver o problema. Algumas pessoas têm me falado, mandam e-mail, mandam no direct, eu tô parada, eu não consigo agir, vou esperar passar. Às vezes profissionais, médicos, pessoas de saúde podem atender online, tem tantos recursos, pequenos empreendedores, já assim, reclamando, já assim, sabe, acabando com o ano. Não, olha só, as crises vêm, as crises vão. Você estudar a história do Brasil, não estou nem falando do mundo, você sabe que isso é verdade, essa vai passar, nós vamos passar por isso, mas é melhor que eu e você passamos de uma forma organizada, de uma forma que você sofra menos danos possíveis, e isso é possível se você planejar, ok? Então, anota aí direitinho, vamos lá. Eu coloquei aqui, use a ferramenta que você dominar. Você fala assim, Eli, eu não sei mexer com orçamento financeiro, pessoal. Eu não sei mexer com planner. Eu não sei, eu gosto ali de agendas. É do jeito que você funciona, ok? Do jeito que você domina. Você quer anotar, anotar num caderno que você tem aí? Anote. Hoje tem planners financeiros de toda espécie, tem aí na internet gratuitos, talvez você já usa, tem uma agenda que já tem um planner mesmo, que tem a parte financeira, a maioria tem, enfim, eu não sei, um orçamento, essa planilha que está aí, caminhando aí na tela, é um orçamento financeiro pessoal, simples, é esse que normalmente eu passo para os meus clientes de consultoria. Já tá com ele? Esse orçamento aqui, o meu esposo está me avisando aqui, que já tá com o Helder, tá? Então, professor Helder. Então, ele deve disponibilizar aí, no final ele deve falar. Enfim, é fácil, é uma planilha do Excel fácil de você mexer. Eu não sei ele mexer com isso, ok, então faça do jeito que você consiga. Uma caneta e um papel resolve o seu problema, tá bom? O que não pode é ficar sem organizar, sem colocar. Não tem essa de não anotar, gente. Nós precisamos escrever, tá? Olha só. Segundo ponto, corte gastos desnecessários. A maioria das pessoas pensa que os vilões do orçamento são gastos, assim, monstruosos. Você pensa, talvez, é o meu aluguel, é o supermercado. Eu vou te falar que talvez, tá bom? Eu fiz uma simulação aqui, para nós vermos os gastos diários. Por exemplo, eu gasto mais aqui com um cafezinho pingado ou expresso, que a gente tem gente de todo o Brasil, eu coloquei uma média, tá bom? Eu tô aqui em Minas Gerais, Juiz de Fora, mas é média. R$5, que também é um gasto, um valor pequeno, não é? É um aplicativo de R$4,99, R$3,99, que eu quis baixar aqui, imperdível. Meus meninos ficaram me atormentando aqui a cabeça para baixar o joguinho que eles gostam, para eles deixar quieto, eu deixei, enfim, R$5 por dia. R$10 por dia, um lanchinho na rua. Aliás, tinha um tempo que eu não saí, quis fazer um lanchinho lá, também eu mereço. Eu tô muito estressada e fiz esse lanchinho. Então, aqui, ó, 2, 5 e 10. R$17. Mas esse R$2 ao dia
ele vai virar, final do mês, R$60. Esses R$5 por dia, que não é nada de aplicativo, de bobeirinha, no final vai virar 150. Esses R$10, ao final, vai virar 300. E aí, esse total de despesas bobeirinhas, que é um gasto que eu nem vejo sair da carteira, esse dinheiro, no final do mês, totalizou R$510. Aí, se eu falar assim para você, faz uma economia de 2 meses, não gasta nada na rua, não pode comprar nada, proibido. Olha o que você vai economizar, mais de R$1.000. Eu faço isso com meus clientes e falo assim, eu não consigo economizar. Consegue e não precisa morrer por causa disso, não vai mudar a sua vida você ficar sem um cafezinho na rua, sem baixar aquele aplicativo ou sem esse lanchinho. Eu coloquei esses exemplos aqui, mas você pode pensar em tantos outros aí. Às vezes a gente vai na padaria, outro dia uma cliente falou comigo, falou, Eli, eu tô horrorizada quando eu joguei na planilha o meu gasto com padaria, ok? Assim, ela falou, falei, tá vendo? Porque você acha assim, eu vou ali comprar um pãozinho, mas você compra o pãozinho? Você não compra o pãozinho, só o pãozinho. Você compra o pãozinho, você compra aquele leite, que na padaria é mais caro, você compra aquele queijo, aquele presunto, a mussarela, você compra aquele bolo que tava vistoso, e aí você vai inventando moda. Aí aquela padaria dá ali R$40, que dá, né, 60, que vai ao final do mês, ao final do ano. Você fala assim, meu Deus, não é possível que eu gastei isso com padaria. Mas por que muitos não sabem, não cortam essa despesa? Porque não sabem, não mensuram isso, não colocam isso no papel, ok? Então, é preciso cortar, principalmente agora, pessoal. Senta e avalia, tá? O que você pode cortar. Não são coisas grandiosas, são coisas pequenas. Os vilões são pequenos gastos. Anota aí, você que está anotando. Eu coloquei aqui alguns exemplos de gastos desnecessários. O maior deles, o primeiro que eu coloquei aqui, eu tenho acompanhado muitas pessoas, eu tenho visto. Tarifas de manutenção de conta bancária. É isso mesmo, você paga ali 40, 30, 50, 60 reais de conta bancária. É aquela despesa que você fala assim, eu não pago nada pela minha conta, eu não pago transferência, eu não pago nada, nenhuma movimentação, mas você paga, porque por mês debita lá na sua conta 40. Se você pagar, se eu pagar 40 reais, é 500 reais no ano que você está pagando. Assim, às vezes nem usa. Então, o primeiro ponto que eu vou te falar, eu coloquei aqui, altera o plano, altere o seu plano. Veja se você realmente precisa daquele pacote. Naquele pacote, liga para o seu gerente, vai no seu banco, veja, nesse pacote aqui, o que vocês estão me oferecendo? Eu estou pagando 45, 40 reais, uma média que eu estou colocando aqui. O que está incluído nisso aqui? Aí você olha lá, transferência, mais isso, mais aquilo. Não, eu não faço isso, eu não uso, nem estou usando. Então, ou ele te passa por um plano mais barato, ou você corta isso. Ok? Veja lá as possibilidades no seu banco. Outra sugestão que eu te dou é abrir uma conta digital, uma conta, né, que você não tem tarifa bancária. Hoje nós temos muitas, né, contas digitais, bancos digitais que funcionam, que são de fato, assim, verdadeiros, né, assim, eu mesmo uso, tenho indicado para muitos clientes, tenho estado muito satisfeito, muito fácil de mexer. Tem alguns, realmente, você tem que fazer uma pesquisa, tem alguns que fazem uma propaganda meio enganosa, mas se você fizer uma pesquisa aí, na net, com as pessoas, você vai entender e vai ficar bem satisfeito, ok? Segundo ponto, compras em aplicativos, apps. Que tipo de apps? Todo tipo. Comidas, jogos, transporte, organização, postagens, aplicativos com as crianças. O que é isso? Postagem. Esse final de semana mesmo eu estava lá, alguém me indicou algo lá para o Instagram, Stories, eu baixei, na hora que eu estava mexendo, dá aquela mensagenzinha, use uma semana grátis e depois tanto. Só que é bem assim diluído, né? Você fala, mas 5 e pouquinho, 7 e pouquinho, 12 e pouquinho, 15 e pouquinho. Para que você vai fazer essa conta agora?
Até ontem você estava vivendo sem esse aplicativo. Até mesmo de comidas, o de transporte, o Uber, o 99, enfim. Eli, mas você quer que a gente não faça nada disso? Não, eu não quero. Eu coloquei aqui, ó. Uso em excesso. Saiba usar. Tá dentro do seu orçamento? Não dá para você pegar um Uber toda hora que você vai sair de casa. Se você tem saído com frequência ou precisa sair. A menos que essa conta já esteja no seu orçamento e você já esteja planejado, ela coube no seu orçamento, ok. Mas tudo é uma questão de equilíbrio. Se você está dentro do seu orçamento pedir iFood todos os dias, ok, tudo bem. Apesar de que eu acho que não faz bem para a sua saúde, além de tudo. Mas se está dentro do seu orçamento, continue. A questão é que normalmente, pelo que eu vejo e acompanho, não está. São tudo coisas assim, ó, extremas e são em excesso. E aí, depois o orçamento realmente não cabe. Outro ponto de gasto desnecessário que eu vejo muito, ir ao mercado sem uma lista de compras. Principalmente agora, o que as pessoas têm feito? Não pode ir para lugar nenhum, aonde que pode? Supermercado. Elas vão comprar. E elas vão comer. Outro dia eu encontrei com umas pessoas que eu não encontrava há tempo, no início da pandemia, eu tô horrorizada, porque as pessoas estão engordando. Mas não tem desculpa, né? Porque tá dentro de casa. Então, não tem desculpa para não fazer exercício físico. Mas o que tá acontecendo? Aquela questão que a gente falou, emocional, junto com isso. Aí vai no supermercado sem uma lista, sabe? Seja criterioso com a sua lista, faça a lista e compre exatamente aquilo que está na lista. Senão você vai ficar inventando moda. Você vai lá olhar aquele leite condensado, é bom que eu podia fazer um docinho, né? Final de semana também eu mereço, tô tão estressada, é verdade, você merece. Mas isso aí tá dentro do orçamento? Para você não chegar lá no caixa e ficar horrorizado com o valor daquela compra, precisa se pensar. Ok? Então, de repente, a maior parte gasta com comida de forma muito desnecessária. Você tem que colocar um teto, um valor que você vai gastar com alimentação na sua casa e diluir isso nas semanas ou a forma que você compra. Você compra por semana? Determina, eu vou gastar tantos reais por semana. Então, você definiu, por exemplo, que você vai gastar 500 reais, estou colocando um valor aqui irrisório. 500 reais por mês de alimentação. Né? Não, R$1.000 por mês de alimentação. Então, 250 por semana. Lembra que eu falei? Saca o dinheiro, pega os 250 reais e vai lá com aquele dinheiro. Ah, não deu, fala para a moça do caixa, olha, isso aqui vai ficar para lá. Você tira, por favor, que eu preciso querer 250 reais. Entende? Você está controlando. Você vai ver que você vai tirar muita coisa que é supérflua, é desnecessário. A falta de organização e planejamento, ela vai... Opa! Eu fiz aqui, parei de ir para. A falta de organização e planejamento faz com que, né, gaste, por exemplo, você não organizou o que vai comer à noite. Tem muitos que estão trabalhando fora, mesmo você que está em casa, está ali trabalhando home office, está todo o tempo aí no computador trabalhando, de repente chega uma hora dessa, você vai pensar no que comer, já está todo mundo cansado, a esposa cansada, o marido cansado, todo mundo cansado, não planejou, não se organizou, o que vai fazer? Vai pedir comida. E aí vai gastar dinheiro, um gasto desnecessário. Compras por impulso pela internet. Por quê? Porque você está ali sem fazer nada. Promoção. É promoção, mas você está precisando? Vai comprar só porque é promoção? Faça essa pergunta, eu preciso disso? É algo urgente, é algo imprescindível? Agora, nesse tempo em que nós precisamos economizar, nós não sabemos o que vai ser com a economia, nós não temos nenhuma certeza, tudo incerteza. Então, faça essa pergunta. Outro gasto desnecessário, aquisição constante de produtos em promoção, é o que eu falei agora, né? As pessoas têm mania de comprar coisas, por quê? Porque precisa? Não, porque está em promoção. Terceiro ponto, não misture o seu dinheiro ao dinheiro do seu negócio. Eli, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que você está aí, você trabalha, você talvez é um empreendedor, um pequeno empreendedor, ou você está querendo aumentar a sua renda, já está começando a aumentar, nós vamos falar disso aqui um pouquinho, e você não consegue separar.
Se você está começando ou vai começar, vai usar as dicas que eu vou te falar, a primeira coisa que você tem que ter em mente é separe. Olha aqui, coloquei para você nessa imagem a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Separe a pessoa física, que é você, do seu negócio, que é a pessoa jurídica. Ainda que você não vá, não, mas não é uma empresa registrada propriamente dito. Não tem problema. É o seu negócio. Eu estou, por exemplo, vamos supor que eu esteja em casa fazendo pães caseiros para vender na minha vizinhança. É o meu negócio. Então, eu vendi ali, eu vou separar aquele dinheiro. Então, o primeiro ponto que eu coloquei para você, garanta a saúde do seu negócio e depois pague as contas. Normalmente, o que a pessoa faz? Mistura tudo, vendi aqui, mas agora eu preciso pagar aquela conta, então eu vou pegar aqui esse dinheiro do pão. Aí amanhã eu preciso comprar o ingrediente para fazer mais pães, porque eu tenho encomenda. Eu não tenho aquele valor, porque eu paguei a conta pessoal da energia de casa. E vira aquele bolo. Outra coisa que as pessoas nunca fazem é definir um valor para se pagar. Então, você trabalha aí com pães, com doces, o que você está fazendo aí, algo para vender? Você trabalha com a internet. Qual que é o valor da sua retirada, do seu salário? Vai entrando, você vai pegando? Não, porque agora é assim, não, defina, anote, registre. Coloquei para você, anote tudo. Nós estamos em um tempo, em uma geração em que ninguém quer anotar nada, porque é tudo online, é tudo aplicativo, e ninguém tem paciência de anotar. Você fala, ai, às vezes você está me ouvindo aí e fala, ai, Eli, que coisa arcaica ficar anotando. Nós temos vários professores, eu acredito que eles podem concordar comigo, que o seu cérebro, ele vai fixar mais, você vai aprender, você vai lembrar e você vai criar hábitos quando você anota. Com a questão financeira, então, eu nem vou falar para você, eu nem coloquei aqui ideias de aplicativos, nós temos muitos aplicativos bons, eficientes para planejamento e organização financeira. Mas se você não é uma pessoa organizada, que sabe fazer isso de forma manual, eu não te oriento que você vá para o aplicativo, porque é aí que você não vai conseguir. Ou você vai acostumar o seu cérebro de uma forma errada, ok? Então, primeiro faça, de fato, anote, registre aquele cafezinho, aquele chiclete, aquela balinha que você comprou na rua. E aí você vai, então, acostumando a lidar com isso, ok? Então, eu estou colocando aqui para você algumas dicas para evitar esses gastos, né, desnecessários. Crie avisos para suas contas. Como assim, Eli? Coloque essas opções de notificações quando um cartão for usado, né, na sua casa, de repente você está numa família, tem esposa, filhos, passou o cartão de crédito, passou de débito, ou ali no calendário mesmo, no despertador do seu celular, a data da que aquela conta vai debitar, ou que aquela conta vai vencer, entende? Isso são formas de você mensurar e de você também guardar e evitar esses gastos. Faça uma lista dos produtos ou serviços que são necessários na sua casa. Como assim? Você vai pegar um papel e fazer uma lista de todos os produtos e serviços em geral que você precisa na sua casa para viver. Por quê? Porque aquilo que você está pagando, você jogar lá na planilha, ou que você anotar no seu caderno aí, que é despesa e que não está nessa lista, significa o quê? Que não é necessário. Então, ele vai ser cortado, ok? Siga criteriosamente a lista de compras quando você for ao mercado. Tem muitas pessoas que vão ao mercado até hoje sem listas. Não faça isso, porque você vai passar em cada corredor e você vai pegar o que der na sua cabeça. Se você for com fome, então, faz o teste para você ver se você não fez ainda. Você vai gastar o triplo. Então, vá, se você colocou... Mas, gente, é pontual mesmo. É uma família, eu tenho aqui uma família de 5 pessoas. Eu não vou lá comprar 10 cenouras, porque é muita cenoura aqui para minha casa. Sabe como é que eu faço? Eu compro 3, 4. Entende? Eu vou usar aquelas ali, pronto, acabou. Vou comprar 10 tomates. Tem gente que é assim, vai perder, vai jogar fora, sabe? E isso é que você fala assim, ai, mas é muita mesquinharia, não é economia. Eu te falei que os gastos são gastos pequenos, são pequenos gastos, ok? Tem outra coisa que faz você economizar muito com relação a essa questão de mercado, é você ter um cardápio.
sabia? Eu sempre dou essa dica para os meus clientes. Muitos falam assim, isso é frescura. E depois eles sempre rendem o cardápio. Lá no meu Instagram tem um modelo de cardápio, se você quiser, passa lá e você pode pegar ou fazer o seu. Como assim cardápio? Defina, segunda-feira, arroz, feijão, as mulheres que estão aí me ouvindo, ou as pessoas que moram sozinhas, determina o que você vai comer, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por quê? A sua lista de supermercado vai ser aqueles itens que estão no seu cardápio. Se no seu cardápio não tem abobrinha, você não vai comprar abobrinha. Se não tem macarrão, você não vai comprar macarrão. Porque a gente passa lá na seção do macarrão e fala, tá barato, vou comprar. Para quê? Se não tá definido que você vai comer o macarrão. Faz isso, eu te desafio a fazer para você ver a economia que você vai ter ao final do mês com as suas compras de supermercado, ok? Desenvolva o hábito de acompanhar e preencher um controle de gasto. Sabe essa planilha que o professor Helder está aí? Outra que você já tem, alguma que você quis baixar da internet, ou esse caderno que você colocou de um lado receita, de outro lado despesa. Desenvolva o hábito de preencher todos os dias, semanalmente, controlar isso, ok? À medida que você teve ali a despesa, nós falamos aqui para você projetar. Então, você vai projetar agora para junho, julho e agosto, né? É projeção, você está jogando lá para frente, mas na hora que aconteceu, ali de fato o que ocorreu, você vai lançar, é um lançamento. E você vai ver, vai ter uma noção, não vai ser pego de surpresa. Nem estava esperando essa conta. Não, você estava esperando, porque você é organizada, e ela estava projetada ali, ela já estava lançada, e você se organizou para isso. Ainda que a gente sabe que tem muita conta que não vai ser paga, porque você também já se organizou e negociou, ou pediu para guardarem, porque agora não é possível. Mas também, na hora que voltar ao normal, você não vai ser pego de surpresa. Tem 3, 4, 5 meses aí, contas a pagar, e ficar enlouquecido no final do ano, ok? Quando precisar adquirir algo, visite um site de cupons ou de compra coletiva. Muitas pessoas não têm esse hábito, né? Você precisa de fato comprar. É necessário, não dá para esperar, ok. Então, antes de você comprar aí pela internet, dá uma olhada nesses sites, né? Tem muitos descontos, tem muito cupons, você ganha muito com isso, tá bom? Então, crie esse hábito. Então, outra dica imprescindível aqui para você. Tenha controle emocional. Sabe que eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm estado descontroladas, principalmente com esse tempo agora, que os cobradores, né, a cobrança tem ligado, o cartão de crédito está te pressionando para pagar, a financeira e tudo mais. E aí, você fica agoniado, você fica pressionado, e ele pega o empréstimo, e ele vai no agiota, e ele pede parente, e fica enlouquecido. Não faça isso, né? A economia brasileira, o cenário brasileiro foi feito para isso. Nós temos crédito, assim, a tia Joana lá, ela não sabe nem assinar direito, mas em qualquer loja que ela vai, ela tem um crediário de 10, 15 vezes sem juros, não é? É assim, o cenário foi criado, assim, os juros são os mais altos do mundo. Então, você tem que respirar fundo, tá todo mundo na mesma situação. O papel dos cobradores é esse mesmo, te pressionar, te deixar enlouquecido, ou enlouquecida, para você fazer besteira e resolver ele de qualquer forma. Calma, você atenda, ou não atenda, melhor é que você atenda e fala, olha, eu não posso, olha, a situação é essa, ok. Você não tem que fazer nada de forma, sabe, apavorado ou estressado. Então, mantenha a calma, mantenha o seu controle emocional. E agora nós vamos aqui para renda extra. Eu coloquei aqui 3 passos, simples também, mas que são significativos para você adquirir renda extra. Primeiro passo, estude sobre a sua área. Como assim, Eli? Você é da área financeira, você é da sua área, o seu ramo de atuação. Estude. Procure esse tempo, né, que você está mais tempo em casa, que você tem mais possibilidade, faça um curso online. Olha aí, hoje tem aí o YouTube, que tem muita coisa jóia. Realmente você tem que filtrar, mas dá para você aprender. Aprenda com outras pessoas e aprenda também sozinho. Foi outro ponto que eu coloquei aqui. Por quê? Como assim sozinho? Porque quando você aprende com outras pessoas, você vai até onde que aquela pessoa sabe, né? Estou ensinando aqui para você estar aprendendo comigo. Você vai até nesse ponto aqui, até onde eu sei.
Quando você aprende sozinho, você vai e busca e pesquisa, e vai um local, e vai o outro, e procura ler, e vai se desenvolver, e pensa naquilo, e medita, você vai ter um diferencial. Dentro da sua área, procure um diferencial, ok? Abra sua mente também para isso, para coisas novas, né? Eu tenho percebido a dificuldade das pessoas nesse tempo é porque tem muitas que são enquadradas. Ela trabalhou assim a vida toda, ela quer que a pandemia passe e para ela voltar a fazer o que ela fazia antes. Olha, não vai ser assim, tá? Muita coisa mudou e vai permanecer alterada e nós precisamos nos encaixar, nos aperfeiçoar e sermos transformados também. Eu, por exemplo, fazia todas as minhas consultorias presenciais. Hoje está sendo tudo assim online. Então, eu procurei aperfeiçoar, fazer cursos, e aprender essa dinâmica aqui, né, de plataformas, tudo mais, coisa que não era do meu conhecimento, mas hoje foi necessário. Então, com certeza, você tem aí um talento, algo que pode ser aprendido, aperfeiçoado, ok? Coloquei aqui também cursos online, gratuitos ou pagos, invista em você. Invista na sua área, até porque você voltou ao seu trabalho normal, você vai ter um diferencial, o seu currículo está diferente, né? Segundo ponto, faça dos problemas uma oportunidade. Como assim? Eu coloquei aqui a história do copo descartável, não sei quantos sabem a história do copo descartável, como que surgiu, né, em 1908, lá na Dixie Cups, foi para resolver um problema de saúde pública, né, eles tomavam um copo de papel, e aquele copo era compartilhado, é lógico, contaminação, né, um problema, contaminação cruzada, um problema seríssimo, todos tomavam ali, e aí foi inventado o copo descartável para resolver esse problema, e foi um sucesso logo de cara. Então, olha só, o que você sabe, o que você tem, o que você faz que pode resolver o problema das pessoas? Aí muitos têm falado assim, Eli, mas todo mundo faz isso. Há muitas pessoas fazendo isso, é mesmo, mas há muitas pessoas também que precisam. Então, ao invés de você enxergar os problemas, você parar nos problemas, busque resolver esses problemas, faça disso uma oportunidade, ok? Coloquei outro exemplo aqui, a venda de máscaras na quarentena, né? Hoje tá tendo todo quanto é tipo de máscara, tudo quanto é tecido, bordado. Para mulher, então, tem mulheres que têm 10, 20 tipos de máscaras. Todo tipo é vendável. Tem com logo, sem logo, para as empresas. Olha, aí a pessoa pode pensar, eu não vou criar, eu não vou mexer com isso. Tantas pessoas vendendo, não vai dar dinheiro. Eu conheço muitas que têm ganhado muito dinheiro nesse tempo, porque elas decidiram fazer, né? E não ver só o problema, mas é uma oportunidade. E terceiro, comece com o que você tem hoje. Como assim? Não despreze o seu talento, o seu conhecimento. A maioria das pessoas não aumenta a sua renda porque ela fala assim, não, eu preciso comprar aquela câmera para eu começar a atender online. Não, eu não tenho isso ainda, eu preciso fazer aquele curso, eu preciso... Depois que tiver tudo redondinho, organizadinho, aí eu vou. Deixa eu falar uma coisa para você. Comece hoje. Comece já, comece com o que você tem. O que você tem? O conhecimento, o talento, vai, pesquise. Mas assim, não fique esperando a perfeição. Você comece, depois vai aperfeiçoando e depois vai crescendo, ok? Não perca tempo. Eu pus aqui, vou falar rapidinho desse aqui, que nosso tempo aqui está acabando. Algumas ideias de renda extra. Primeira ideia, venda itens usados de forma online. Que itens ali, coisa que tem na sua casa que você não usa. De desafio a você achar aí na sua casa R$300 perdido. Tem desafiado muitas pessoas e elas têm conseguido. Se você achar aí, você printa aí, ó, tira foto e me marca lá no Instagram. Olha aí, bicicleta parada que ninguém usa, aquecedora, que em casa mesmo tem aquecedor, que ninguém tá usando. Já tá ali para vender. Eletrodoméstica, aquela máquina de fazer pão que você não usa, sabe? Coisas que você não usa, põe para vender de forma online, é um dinheiro extra. Cozinhe para fora. Você é mulher, você é homem, você gosta, nunca pensei nisso, ok, mas você está em casa, você é bom na cozinha, né? Ou boa na cozinha, por que você não oferece? Comece com os amigos, com os parentes, faz pizza, faz pão caseiro, sei lá, faz doce. Ninguém para de comer, gente. Então,
faz e anuncia aí nos grupos. O que você precisa? Nada. Só precisa comprar o material. Anuncia e vende. Terceiro, ofereça serviços online. Por exemplo, edição de fotos. Isso aí, ó, isso aqui tem muita demanda disso. Edição de fotos, produção gráfica, aula de idioma, aulas de reforço escolar, as crianças estão em casa, culinária, aula de culinária, de instrumentos. Eu conheci uma história de uma diarista que ela começou a dar aula online por WhatsApp, fez um grupo. Ela está ganhando mais dinheiro agora do que ela estava quando ela estava fazendo as faxinas dela. O que ela está fazendo? Faz vídeo e ensina para as mulheres como que limpa. Você fala assim, eu não acredito, pode acreditar. 4, cadastre-se como freelancer na internet. Você pode fazer isso em grupos, pesquisa aí na net que você vai achar. Grupos de Facebook, tem o Orkana.com, tem o 99 Freelas. O que é isso? É um freelancer, você vai ser contratado ali por um serviço, você vai oferecer o seu serviço, pode ser esses outros que eu falei ali para trás, editor de texto, você escreve artigos, você corrige, tem uma série de opções. Você entra lá que você vai ver. E você recebe para isso. Online, dentro da sua casa, só com o seu computador. E, quinto, seja um afiliado. O que é seja um afiliado? Muitos começaram isso como renda extra e hoje estão vivendo 100% disso. Você vai recomendar, né, um produto digital ou físico e vai ganhar a comissão pela venda daquele produto. É como se fosse um vendedor externo online, digital, né, de um produto físico ou digital. Também coloque aí na net que você vai ter muito vídeo sobre isso, muita coisa instruindo nessa área, ok? Então, aqui eu termino a minha apresentação. Gente, como é que eu volto aqui? Peraí. Deixa eu achar minha telinha aqui, que eu escondi ela aqui. Voltei. Pessoal, é isso. Eu dei uma aceleradinha aqui, porque não quero que você fique aí muito, né, com tempo. E agora o professor Helder vai aí conduzir, né? Perfeito. Obrigado, Eli. Imagina, foi um prazer. Dá uma pausa aí para você tomar uma aguinha, respirar um pouquinho. Pessoal, então aí finalizamos essa nossa primeira etapa da roda de conversa de hoje. Agora nós vamos para aquela etapa que aqueles que já participam conosco sabem que são as perguntas, né, os questionamentos que foram sendo colocados ali e que vão ser colocados, né, a partir de agora. Então, temos alguns questionamentos aqui que já foram levantados no chat, né, e eu vou estar repassando, então, alguns aqui para Eli, e aqueles que, porventura, tiverem novos questionamentos, né, por favor, podem estar colocando aqui no chat, tá certo? E nós iremos aí, né, na medida do possível, responder o máximo, né, de questionamentos que surgirem. Gente, lembrando, então, nós estamos hoje aqui, né, com nossa primeira roda de conversa com acessibilidade, né, em Libras, né, estamos com a tradução simultânea feita pela nossa colega Maiara, perfeito, então agradeço já de antemão, né, a Maiara, né, por estar aqui conosco, a partir de agora presente conosco no projeto, sempre, né, também os demais colegas da Pró-Reitoria de Extensão que estão aí presentes, que eu pude ver aqui, hoje tá bem concorrido aqui, eu estou recebendo mensagem no WhatsApp, a mensagem aqui no chat, enfim, mas eu vi que a Fabiana está aí, a Roberta, né? Obrigado, então, pela presença, gente. E vamos lá. Eli, tem alguns questionamentos aqui, eu vou tentar agrupar alguns para colocar aqui e você poder, então, comentar, tá certo? Sim, senhor. Então, assim, tem vários questionamentos, né, e várias falas, né, do pessoal ao longo do chat aí, falando sobre a questão, né, de onde investir, né, o dinheiro que eu vou separar lá. Tem uma pergunta da Laís que começa já, digamos, com uma questão principal aí. Qual a média para separar do nosso salário, né, para uso pessoal? Ou seja, eu vou tirar para o uso pessoal, aí a parte que eu vou deixar, digamos, destinada para as despesas básicas,
E existe uma porcentagem para finanças, né? Digamos, para investimento? Já coloco essa. E o Felipe traz uma questão, tá? Então a Laísa primeiro e o Felipe agora segundo. Tem que investir o dinheiro, ele comenta, né? Que não é esperado, né? Perfeito? Com a fala que você fez aí no meio. Ele pergunta, onde investir ele? Né? Onde que você investiria? Perfeito? Onde você está investindo? Então, começamos com essas, perfeito? E agora, na sequência, nós seguimos, pode comentar. O pessoal que tiver perguntas pode ir colocando lá, tá certo? Tá, Joia. Olha só, essa questão de investimento é algo bastante pessoal, mas o que a gente orienta? Existe o perfil do investidor, né? Se você está começando agora, você nunca investiu, tem muitos testes de perfil de investidor, tem aquele que é mais ousado, aquele mais conservador, mas se você vai começar ou está começando, orienta que você comece pelo perfil conservador, que é você investir em fundos de renda fixa, ok? Né, assim, fundos, taxa Selic, fundos do governo, para você tentar ali manter, e aí ao longo do tempo você vai percebendo como é a sua desenvoltura com isso, porque às vezes a pessoa, por exemplo, começa a ver muita coisa aí na internet, fala, eu vou investir na bolsa, eu vou, sabe, agora eu vou ali no trader, não, começa com renda fixa, essa é a minha sugestão para você, começa de forma conservadora, para depois você ir crescendo nisso, tá? Não existe uma regra, assim, de valor, né? Mas a gente coloca, pelo menos, o que eu tenho ensinado é que você consiga separar pelo menos 10% para investimento. É o que eu faço, tá? Eu, Eli, é o mínimo, tá? Então, você fala assim, é como eu falei, pensa naquilo que, às vezes você pensando, eu coloco 10%, você coloca em cima da sua receita, você fala, não dá. Ok, pensa nos valores micros, tá bom? Determina um teto, vamos dizer assim, um alvo, mas distribui isso ali por semana, por mês, para que você consiga né, permanecer fiel, sabe? Permanecer estável. Perfeito, Eli. Bom, vamos lá, dando sequência, então. Né, nós temos aqui, né, a pergunta do Wesley, né, ela vai na linha aqui que você acabou de comentar, que era a respeito aí dos títulos públicos. Se você quiser comentar também na sua próxima aí a respeito dos títulos públicos, né, se está valendo a pena ainda ou não. Perfeito. E aí, assim, ó, nós temos uma pergunta aqui, né, bastante interessante da Maria Luísa e do Jean. Vou juntar as duas, são dois jovens, certo? A Maria Luísa, ela questiona o seguinte: você acha importante que os jovens comecem a abrir a mentalidade, né, quanto ao planejamento e consciência quanto às finanças? E o Jean, ele coloca um relato aqui, enfim, né, ele fala que tem 17 anos, né, e algumas dúvidas em relação à questão de começar a investir. Você comentou, né, no primeiro tópico sobre investir, mas qual a recomendação? Então, ações, renda fixa, você acabou de comentar aí, né? Ele queria perguntar o seguinte, né, sobre o cartão de crédito, né? Você acha que aqueles que sabem utilizar o cartão de forma consciente não poderiam utilizar o prazo para aplicar o dinheiro em um investimento líquido para lucrar dinheiro nesse intervalo de tempo? Boa essa. Olha só, Maria Luísa e Jean, vamos lá na primeira, tá? Jovens, muito bem, parabéns. Eu acho que é fundamental vocês começarem a investir. Na verdade, eu acho não, é de criança. Como eu falei, nós não temos uma educação financeira no Brasil, nós não temos isso nas escolas. Eu tenho um projeto social aqui, professor Helder, que assiste crianças carentes, e uma das disciplinas que eu coloquei é empreendedorismo infantil. Os pais não sabem nem o que significa isso, mas não tem problema, nós ensinamos isso para as crianças, sabe, assim, você que dá uma mesada ali para o seu filho, a partir de 3 anos, 2 anos, isso pode acontecer, de idade,
você vai dando uma mesada, você vai ensinando ele a lidar com dinheiro, ok? Então, vocês jovens, eu acho extremamente importante você fazer isso o mais rápido possível. O que é a base e o parâmetro para se ter uma vida organizada financeiramente? É o equilíbrio. Eu já respondo do cartão de crédito, da mesma forma. Se você sabe lidar, se você usa o cartão de crédito de acordo com o fim pelo qual ele existe, e você não tem problema com isso, ok, eu acho sim que você deve. Eu não sou aquela louca do cartão de crédito que acha que você tem que quebrar todos e rasgar, ok? E você não pode ter. Eu acredito que se você tem uma educação financeira consciente, você é uma pessoa organizada, você pode ter sim cartões de crédito. Eu não acho que você precisa ter 6, 7, 9 cartões de crédito, não, eu acho exagero. Agora, com certeza você pode ter e você pode usar sim para isso, desde que haja equilíbrio e organização. Perfeito, então. Tem uma questão aqui do Teófilo, né, que é muito bacana, principalmente em tempos aí pós-pandemia, né, vai ter muita gente, de repente, aí, vamos dizer, entediada, né, pelo período aí de confinamento, enfim, e aí ele pergunta o seguinte: como conciliar o lazer, né, para a economia dos gastos, né, pois ambas coisas são importantes, né? E aí? É verdade, Teófilo. É verdade. A maioria do povo vai querer sair alucinadamente, né, no momento em que acabar essa quarentena, gastando dinheiro no lazer, né? E aí, como é que faz? Não vai nunca mais voltar para casa, vai ficar só na rua, comendo e gastando. Não, vocês não vão, porque vocês assistiram essa palestra, vocês são inteligentes, então vocês não vão fazer isso, vocês já estão se programando para isso, ok, pessoal? Então, olha só, negocie, é importante, sim, o lazer, e é importante isso para a saúde mental também, né? O que você faz? Negocie serviços mais baratos. Negocie aqueles serviços que já é do seu orçamento doméstico que você pode diminuir. Por exemplo, sabe aquele pacote de TV a cabo que está com aquele tanto lá de coisa que você nem usa, você só vê Netflix, que você nem sabe por que está pagando aquilo? Tem gente que está usando telefone fixo ainda, não sei por quê, porque está lá com 40 anos com aquela linha. Olha só, se você usa para algum fim, ok, mas se você não usa, é só por causa do número, tira foto do número, guarda ele para você e cancela isso, tá? O que mais? Sabe aqueles aplicativos que você comprou, que você nem lembra mais, que vai automaticamente renovando? Outro dia chegou um aqui para mim que eu assustei, de armazenamento, aumento, né, como é que chama? De armazenamento, de capacidade, né? Aí de Google, tudo mais, aí você fala assim, Eli, mas não faz diferença, é R$3,99, é R$4,99, faz muita diferença, nós já falamos sobre isso. Então, diminua essas despesas que você pode diminuir para você, então, já projetar para quando acabar a pandemia, você conseguir também ser feliz, sair aí, né, com seus amigos e se divertir, ok? Maravilha. Eli, tem alguns questionamentos bacanas aqui que foram colocados por agora, tá? Então, assim, um questionamento, né, já que a gente está falando aí de investir, né, do Rodrigo, que ele coloca ali, nessa pandemia é muito arriscado investir? Ou é o momento certo para se investir? E aí o Felipe pergunta se você acha que é momento certo de entrar na Bolsa de Valores, caso você tenha experiência com isso. Felipe, desde que eu vou na mesma base que eu falei anteriormente, se você é alguém que já trabalha com isso, que sabe investir, você tem domínio, você sabe o que você está fazendo, você já estudou, você já fazia anteriormente, ok, você sabe o que está fazendo. Se você vai começar agora, não é o momento. Não é o momento, tá bom? É o que eu falei, serve o mesmo princípio. Se você está começando e quer investir, e eu oriento que você invista, tanto que eu falei aqui, comece com opções conservadoras. Estude sobre isso.
vai devagar, não coloque o seu dinheiro só em uma opção, dentro das opções conservadoras. Depois a gente pode até fazer outra palestra sobre isso, porque investimento dá uma palestra e muito mais, é muito assunto, mas assim, dentro das opções conservadoras, você pode variar isso também, para não ficar só com uma opção, tá? Mas você que está começando agora, não entre em campo ou uma situação que você não conheça ou não domine. Ok? Ok. Tem uma outra questão muito interessante aqui, na Evanice. Evanice pergunta, qual a dica para melhorar as finanças do casal? Qual a forma que você sugere para fazer a divisão das despesas em casa entre o marido e a esposa? Olha, a melhor dica que eu dou, a gente faz, até eu e meu marido fazemos uma live toda sexta-feira, 19h30, a gente mais fala é isso, é dinheiro e sexo, tá bom? Vida íntima. Na telinha mesmo, que é o maior problema do casal. A primeira dica que eu dou é sentar os dois, Evanice, né? Evanice, sentar os dois e fazer aquela planilha, ou no papel, do jeito que eu falei que for possível para vocês, os dois juntos. Sabe por quê? A mulher tem uma visão, o homem tem outra visão, né? Até porque é assim mesmo, a mente. E, de repente, você vai enxergar uma opção, você vai enxergar coisas que ele não vai ver, e vice-versa, e juntos vocês vão conseguir. Existe, assim, regra, um fica com isso, outro fica com aquilo? Não, isso é acordado entre o casal, ok? Vocês mesmos, da forma que vocês se entenderem melhor e ficar mais, assim, confortável para os dois, é a forma para você. Então, a dica básica e principal é comunicação, conversar e se entenderem juntos, mas preencherem essa planilha e essa organização juntos. Não, perfeito. Elisângela, tem uma pergunta, foi do Leandro, é isso? Leandro, eu acho que é uma pergunta bem ampla, na verdade, coloca diversas questões aí junto, e eu vejo que hoje em dia é uma questão bastante ainda... Tá melhorando a situação do preconceito que existia. Você comentou um pouco aí a respeito da questão dos bancos digitais, né? Então ele faz uma série de perguntas acerca do uso de bancos digitais, né? E a questão envolvendo aí taxas que esses bancos vêm a cobrar, questão de imposto de renda, IOF, como a gente sabe que tem em alguns casos, né? Enfim, se você puder fazer aí um apanhado, né? De repente está indicando alguns aí para o pessoal. Eu particularmente, eu tenho as minhas, digamos, definições em relação a isso, né? Eu estou abandonando os grandes bancos já há algum tempo. Hoje em dia, né, eu mexo basicamente com banco digital. Mas, enfim, se você puder fazer um comentário aí a respeito desse tema. Sim, faço sim. Olha, hoje tem uma infinidade de opções, né? Mas realmente tem muitos que, como eu falei, fazem uma propaganda enganosa, né? Ah, então não tem taxa de... não tem transferência, isso, aquilo, mas para você sacar e você paga, enfim. Eu vou falar os que eu uso aqui, tá? E aí você avalia aí, eu tenho usado e tenho também indicado para algumas clientes e não tenho tido problema até agora, não, tá? Eu tô no Next, que é do Bradesco. Eu mesmo, pessoal, uso ele, meu esposo também, e nós temos aqui também em casa, inclusive para as crianças, que eu fiz aqui para cada um dos meus filhos. Eu tenho um filho de 14, um de 11 e um de 6. Até o de 6 tem um cartãozinho de crédito digital. Por quê? Porque eu preciso ensiná-lo a lidar com isso. Então, ele ganha lá as mesadinhas das vó, das tia, e ele vai administrando o dinheirinho dele. A outra opção é o Inter, né? Dentre o Next e o Inter, eu ainda prefiro o Next. Ele é mais fácil de mexer pelo aplicativo, por ele ser do Bradesco, você consegue depósito, saque, essas coisas de uma forma muito mais fácil e dinâmica. Então, assim, eu tenho estado muito satisfeita. Ele tem, assim, o controle financeiro dele, ele tem dentro do aplicativo, você controla, você coloca lá o que você quer, quanto você quer gastar de cada item no seu orçamento doméstico, financeiro, você faz isso dentro do aplicativo do banco,
não precisa ter outro aplicativo de controle financeiro, se você não domina isso, né? Às vezes fica aqui tanto de aplicativo. Enfim, são os que eu aconselho hoje. Por exemplo, eu já tive conta no Nubank. O Nubank é um bom banco, sim, também. Só que as pessoas que não têm um controle, ele é muito fácil de você endividar, ele te oferece crédito toda hora e você muda, à medida que você vai pagando a conta em dia, você muda o limite, assim, ó, com o dedo na tela, tá? Então, é muito perigoso para quem não sabe controlar. Então, salvo esse problema, eu fico com o Next e Inter. Perfeito. Janice! Boa noite, Janice! A Janice, nossa ex-colega aqui do IFTM, está presente. Eu vi que ela tinha comentado também ali a questão a respeito dos bancos. Janice, você quer aproveitar aí, fazer uma participação conosco, comentar também essa questão, enfim? Nossa, Helder, obrigada aí, excelente aula, excelente, Elis, estou adorando sua aula, parabéns, muito obrigada. O IFM é minha saudade diária, hoje eu sou do IFMG, sou, né, daqui da região de São João Evangelista, e essa live sua é muito importante, né, Elis? Porque as pessoas não têm, de fato, essa consciência. Eu também sou da área de finanças pessoais, e as pessoas não têm essa preocupação de fazer reserva. A questão, por exemplo, do cartão de crédito é um risco imenso. Agora, na pandemia, o que a gente tem visto das pessoas com os recebidos, né? É todo dia chegando coisas nas casas das pessoas, os consumos aumentaram demais, as lojas estão faturando o que antes não faturavam. Então, assim, está sendo uma oportunidade para quem está sabendo trabalhar com o cliente, mas para quem não está sabendo trabalhar com dinheiro, está sendo uma tentação, né? Ô, Helder, muito obrigada pelo convite aqui, é imperdível, essa roda de conversa realmente é imperdível. Eli, vou te seguir na rede, adorei. Você é demais. Janine, obrigada pelo carinho. Obrigada. Excelente. Helder, muito obrigada aí. Um beijo para vocês. Deixa eu continuar assistindo aqui. Eu que agradeço, Janice. Janice é a nossa colega em Paracatu, né? Tem vários colegas de Paracatu aí, inclusive, assistindo, né? Depois a Janice pode olhar o chat aí. E também é da área de administração, enfim. Né? Acredito que... Que bom. Colega para ajudar a aumentar a educação financeira, né, Helder, nesse país. Não, precisa muito. Eli, tem uma série depois de questões ali que o pessoal vai colocando no chat, alguns comentários, eu vou pedir para você ler com calma depois, tá certo? Vou ler sim, vou ler sim. Eu vou passar a palavra agora, deixa eu ver se está a postos aqui, para o nosso pró-reitor de extensão, professor Rui de Aguiar. Ele também já tinha me solicitado aqui, queria participar, fazer um questionamento. Rui, tá por aí, Rui? Tô aqui, Eder, tô assistindo aqui de cadeirinha. Eli, prazer em conhecê-la. Prazer é meu. Não, o prazer é nosso. Obrigado aí pela gentileza em dispor parte do seu tempo, né, para conversar esse assunto aí que tanto assola, né, os brasileiros, né. Aproveito aí também, Maiara, né, obrigado aí por participar, né, desse projeto, né, Roda de Conversa, né, seu gesto é grandioso em participar aí das nossas lives com a sua interpretação em Libras. Um grande abraço para você. Gente, ó, muito obrigado pela presença de vocês, os nossos ouvintes aí, né, Helder, que a cada roda de conversa amadurece, né, cada vez mais, e graças às sugestões e críticas de vocês, a intenção é essa, é a gente preparar cada vez mais um momento bacana e maduro para que a gente realmente as conversas sejam interessantes e gostosas. Eli, nós brasileiros, nós não fomos e não somos, né, diariamente educados a ter a dar importância ao planejamento, né, independente da área. A gente está falando aqui de uma educação financeira, ou seja, planejamento financeiro,
Então, mas independe da área, né? Nós não damos importância ao planejamento. E isso torna, muitas das vezes, um fator complexo que aquela planilha simples, né, de entrada e saída, que a matemática elementar, ela é simples, mas na execução, muitas das vezes, devido à nossa cultura de não planejarmos, torna-se essa execução muito difícil e árdua, muitas das vezes, né? E aí, eu pergunto para você, ou apenas um comentário, eu queria que você discursasse um pouco a respeito disso, que muitas das vezes, você falou muito bem, eu até anotei uma frase que você colocou aqui, você falou assim, vilão são os pequenos gastos. E realmente eu percebo, né, a gente conversa muito, né, com os familiares e os colegas, e as pessoas, geralmente, a tendência é as pessoas se preocuparem com os valores altos, né? E aí, nessa carreira, durante esses 20 e poucos anos de carreira, a gente começa a ganhar o nosso dinheirinho, né? A gente trabalha para isso também. E aí eu percebi o seguinte, que realmente as coisas são... se a gente conseguir dar o primeiro passo para habituar a ter aquele planejamento que a gente não tinha, a coisa parece que fica meio que automática, né? A gente, às vezes, começa a fazer sem perceber. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse primeiro passo, que é tão difícil, às vezes, para muita gente, inclusive a grande maioria tem essa dificuldade em se educar mesmo financeiramente. É isso mesmo, senhor Rui. É o seguinte, eu sempre falo de uma mudança de mentalidade, né? É necessário criar o hábito. Como que a gente forma um hábito? É por repetição, né? Por isso que eu sempre bato aí na tecla, anote. É verdade o que o senhor falou. Às vezes para nós, uma planilha é tão simples, né? Mas para as pessoas, muitas realmente não fazem, vê aquela planilha, acham um bicho de 7 cabeças, já não gosta de anotar, já não quer anotar, por isso que eu falei, faça do jeito que vocês sabem, né? Escreve uma folha de papel, pega um caderno aí, eu falo aqui para minhas clientes, pega um caderno usado da sua criança, pega as últimas folhas lá e escreva. Então, realmente, assim, é formar o hábito. Eu sempre oriento, uma dica que eu dou, eu não falei antes, mas vou falar agora, é pegar uma dessas cadernetas pequenininhas, que tem essas baratinhas, e colocar dentro da carteira. Ou faz um rascunhozinho lá, um papel, coloca dentro da carteira onde que fica o dinheiro. Por quê? Vai tirar o dinheiro ali, anota. Tem um amigo que ele faz assim, ele pega um cartãozinho bem pequenininho mesmo, cartão de visita, um tamanho, um rascunho desse tamanho. E ele anota o café, uma balinha que ele compra na rua, ele anota. Você fala assim, é bobagem. Não é bobagem, isso é a formação de um hábito, né? Você vai formando, depois você vai alterando e avançando, passa isso para uma agenda, para um planner, para uma planilha, para um aplicativo, ok. Mas é preciso mudar a mente, é preciso ter essa educação, né? Por isso que a gente precisa insistir nessa questão de anotar, porque não tem segredo. Qual que é o segredo da organização financeira, né? Do crédito, do débito. Tem que sair menos do que entra, não é isso? Mas realmente é o que eu acredito, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábitos, perceber quais hábitos são nocivos, né, e alterá-los, e criar hábitos que são saudáveis, para uma saúde, de fato, financeira. Exatamente, que muitas das vezes passa para um outro tipo de saúde, né, que é a mental. Exatamente. Eu tenho atendido, infelizmente, muitas pessoas, assim, e precisado encaminhar para psicólogos, psiquiatras, porque chegou a esse ponto, né, de desenvolver doenças, algo que poderia ter sido evitado, né? Pois é. Jó, bacana demais. Mais uma vez, brigadão aí pela gentileza de você aí. Obrigado, Jordan. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, parabéns também pela iniciativa de ajudar a comunidade dessa forma, né, com a roda de conversa. Achei muito jóia, muito bom mesmo. Parabéns. Obrigadão. A gente agradece, Eli. Se você quiser deixar um recado final aí para todo o pessoal que está assistindo. Tivemos aí na faixa de 140 pessoas online simultaneamente. Que Sucesso, bom! mais uma vez. Então, uma última palavra sua, antes da gente fazer o encerramento.
Que bom, que bom. Eu agradeço o carinho de todos. Professor Helder, obrigada mais uma vez pelo convite. Agradeço o carinho de todos aí no chat. Estou vendo aqui alguns subindo aqui, depois eu vou conseguir ler direitinho tudo, né? Obrigada pela participação. Uma pena que acabou, porque é tão rápido, para mim foi voando, não sei para vocês. E assim, estou à disposição, qualquer outro, né? Qualquer outra necessidade aí, podem me chamar, tá? Pessoal, qualquer orientação que não deu para a gente responder aqui, me segue aí nas redes sociais, Eli Cascão, você não vai achar outra Cascão, Eli, só eu, então você vai me achar rapidinho, tá? Eu estou dando cursos online também, dentro dessa área financeira, organização de rotina, uma série deles, você pode ver lá, e o que eu puder também responder você aí no direct, na rede, eu estou à disposição, tá bom?